Olá, como eu disse agora há pouco no outro vídeo, que eu não quero fazer vídeo longo, mas as ideias vão surgindo e tem muita coisa para ser falada. Eu queria lembrar que hoje, na atualidade, nós temos muita coisa encoberta porque somos proibidos de falar. Nós somos proibidos de falar por sei lá, por uma casta aí que se acha dona do poder, que se acha dona da verdade, que se acha dona do mundo. E muita coisa que pregam como sendo, não é verdade. Por exemplo, os grandes pensadores, os grandes nomes. Putz, é fácil ser pensador numa época onde ninguém sabia nem falar, não sabia pensar. É fácil ser pensador na Idade Média, na Antiguidade. Há quem diga, por exemplo, que numa palestra, Platão dizia: o ser humano é um bípede sem pena. Aí Diógenes, o cínico, é um cara que se dizem, chamam de filósofo, porque para mim não há filosofia nisso. Ele chama Diógenes, o cínico. Corajoso ele era. Mas, pô, ele achava que o homem tinha que viver como um cachorro. Isso é a ideia, o pensamento dele. Não quer dizer que a humanidade tem que achar isso como verdade. Não sei se isso é filosofia. Não vejo isso. Como um cane de cínico, né? Então tem que ver como um cachorro. Por isso Diógenes o cínico. E aí Diógenes chegou ouvindo aquilo, né? Aquela história, ele estava lá ouvindo a palestra de Platão. No domingo seguinte, ele ia indo de novo para a palestra, aí ele encontrou uma galinha no caminho. Ele pegou aquela galinha, arrancou todas as penas, chegou lá em cima, na palestra de Platão, pegou a galinha pelo pescoço, ergueu e falou: um ser humano! O Platão ficou todo sem graça e disse: o ser humano é um bípede sem pena, de unha arredondada. Quer dizer, o que há de filosófico nisso? O que há de pensamento nisso? Então, ele estava falando para um povo que não sabia falar, para um povo que não, naquela época existia muitos dialetos, não existiam idiomas elaborados, como tem hoje o inglês, francês, espanhol, português, italiano e outros. Existiam dialetos e eram muito por simbologia, por parábolas, por desenhos, né? E então, quer dizer, é fácil ser pensador num momento desse. É muito fácil ser inteligente num momento desse. Eu tiro o chapéu, esse termo tirar o chapéu, eu não gosto muito disso, mas eu aplaudo de pé, por exemplo, Einstein, por exemplo, Tesla, por exemplo, Hermes, e alguns poucos que se deram ao trabalho de estudar, porque muito foi copiado e não foi estudado. A história, por exemplo, da filosofia de maioria das ciências, como matemática, física, aquela astrologia, astronomia, e tudo isso vem da filosofia, e a filosofia não é originada na Grécia, como a Europa tenta pôr na cabeça das pessoas. Aliás, como a história colocou na cabeça das pessoas. A filosofia vem da África, de Egito. E Egito é na África. Egito, a maioria dos faraós eram negros, não eram brancos. Tá? Então, e a vida surgiu na África. Então, a inteligência vem da África. Não é da Europa. A Europa pegou o trem andando e já quer sentar na janelinha. Para com isso. Então é isso. A história é bem complexa, bem diferente do que nos ensinaram, do que nos ensinam nas escolas. Então você tem vários meios. Hoje nós temos vários meios para estudar isso. Nós temos os Wikileaks, nós temos o Google, nós temos
por aí fora, né? Forma de estudar. Antigamente, se você quisesse estudar um livro, ver um livro, você tinha que ir na biblioteca, aí saber se tinha aquele livro ainda que você queria. Eu, por exemplo, fiz um curso há 40 anos atrás, 47 anos atrás, eu tinha 20 anos. Eu fiz o curso de Biopsicoenergética EAD, por fascículo, por revista. Eram 12 revistas, cada fascículo vinha uma aula sobre aquilo. A biopsicoenergética, por exemplo, é uma visão científica do espiritismo. O cientista que elaborou o curso vê a questão espiritual pela ótica científica. E é quase a mesma coisa, só muda os nomes. Onde tem, se você lê perispírito no espiritismo, lá tem perietérico, periétero. Quando você vê corpo etérico, você vê corpo espiritual no espiritismo, você vê corpo etérico lá. Corpo material lá no espiritismo é corpo físico lá, e por aí fora. É um paralelo do espiritismo com a ciência. Isso há 47 anos atrás. Então tem muita coisa na história que precisa ser revista, precisa ser reestudada. E nem tudo você pode falar. Inclusive os cursos, os vídeos que tem na internet, por aí fora, aproveita-se muito disso. Muita gente fala o que não deve, ensina o que não sabe ensinar. Existe uma questão de uma problemática muito grande em relação a isso. Tem gente que não sabe nem o que é espiritismo, quer ensinar sobre espiritismo. Tem gente que não sabe nem o que é ciências quânticas, quer ensinar sobre ciências quânticas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que engole, com o que aprende, com o que ouve, com o que vê na internet. As redes sociais estão totalmente poluídas. Boa noite, boa noite. Boa semana.